Bom, vamos falar então dos procedimentos de jurisdição contenciosa, parte 8. Não se percam, nós estamos exatamente aqui, nos embargos de terceiro. Capítulo 10, embargos de terceiro, artigos 1046 a 1054. Bom, em primeiro lugar, vocês sabem qual é a diferença entre os embargos de terceiro e os embargos à execução? É que nos embargos à execução, a pessoa que está embargando é a pessoa que efetivamente deve, né? Ele deve, então ele está embargando uma coisa que efetivamente ele deve. Nos embargos de terceiro, não. Esse embargo de terceiro é um remédio jurídico posto à disposição de uma pessoa que teve o seu bem penhorado, sequestrado, arrestado, tornado indisponível, mas que não tem nada a ver com o processo. Então imaginemos que eu tenho aqui a nossa amiga, que é devedora, e eu movo uma execução contra ela, e o oficial de justiça vai lá, porque ela é vizinha do pena, e penhora o imóvel do pena, porque não tem nada a ver com isso, não é isso? Então ele vai entrar com os embargos de terceiro. Então o embargo de terceiro é o remédio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, tiver violada a posse de seus bens por ato judicial. Tá? Então, uma pessoa que tem violado a posse dos bens por uma penhora, por um arresto, por um sequestro, por uma indisponibilidade de bens, ele vai então se utilizar desse remédio processual. E aí nós temos aí o rol exemplificativo do 1046, né? A posse tutelada pelos embargos de terceiro pode ser direta, por exemplo, a do locatário, ou indireta, a do locador. Nós vamos ver que tanto o locatário quanto o locador, não há hipótese de embargo de terceiro em que o bem é penhorado. O bem do pena, que não tem nada a ver com a dívida dela, é penhorado irregularmente, ilegalmente. Ele tem como ele, se for o locatário, que tem a posse direta, como o dono do imóvel que ele alugou, que é o locador, que pode ser aquela pessoa que vai ingressar com os embargos. Então veja aqui os embargos de terceiro dão legitimidade tanto para o possuidor direto quanto para o possuidor indireto. Seu âmbito, contudo, não se sujeita à tutela possessória ou dominial. Qualquer direito pessoal real incompatível com ato judicial de apreensão poderá ensejar os embargos de terceiro. E aqui nós estamos falando em exemplo de casa, mas eu poderia ter outros bens como exemplo do embargo de terceiro. Eu posso ter carro penhorado, eu posso ter moto, eu posso ter uma obra de arte, um quadro, não é isso? Então podem ser bens móveis ou imóveis. Quando eu digo aqui que tutela possessória ou dominial, tanto aquele que tem a posse quanto aquele que tem um domínio, é o proprietário, pode se valer dos embargos. Quando qualquer direito pessoal ou real, ou seja, se for a penhora recair sobre um bem imóvel, ou se recair sobre um bem móvel, no caso de direito pessoal, uma joia, um quadro, uma obra de arte, incompatível com ato judicial de apreensão. Quer dizer, não se justifica aquela apreensão, aquela disponibilidade daquele bem. Eu posso então usar os embargos de terceiro. Então, qual a finalidade dos embargos de terceiro? A finalidade não é, então, desconstituir ou invalidar a decisão proferida em processo alheio. Eu não vou entrar com embargo de terceiro para questionar você, pena, não vai entrar para questionar a execução que eu estou promovendo contra ela. Tu não vais questionar isso. Tu vais dizer o seguinte: ela é a devedora, tu não tens nada a ver com isso.
O oficial de justiça foi lá, por um erro de número, e penhorou o teu imóvel. Nesse caso, tu não vais desconstituir o processo alheio, mas apenas impedir que a eficácia do ato atinja patrimônio que não pode ser responsabilizado pelo débito. Eu pergunto, o teu patrimônio, tu não tens nada a ver com o débito, pode assumir a responsabilidade do débito dela? Não. Então tu vais apenas tentar excluir o teu patrimônio daquela apreensão, daquela indisponibilidade, daquele sequestro, daquele arresto. Tá bom? Objeto. Os embargos, né, tem como objeto um ato judicial de jurisdição que poderá emanar de um processo cognitivo de execução cautelar. Isso significa dizer que os embargos de terceiro não servem para impugnar decisões de poder de polícia. Exemplo, imaginemos que nós temos aqui uma situação de duas pessoas, né? O A e o B. Um está construindo regularmente, né? E o outro está construindo irregularmente. No exercício de poder de polícia, a prefeitura vai lá e, ao invés de interditar a obra que está sendo construída irregularmente, por uma questão de número ou por um equívoco, acaba interditando a obra de quem está construindo regularmente, com todos os alvarás, com todas as licenças do poder público. Aí a pergunta é, professor Franklin, ele pode se valer dos embargos de terceiro para se insurgir contra essa interdição irregular? Não, porque os embargos de terceiro só podem impugnar decisões judiciais, não se presta para impugnar decisões administrativas. E essas decisões judiciais, como eu estou mostrando aqui, ela tanto vem num processo cognitivo de conhecimento, pode ser uma ação de cobrança, como pode ser um processo de execução de uma nota promissória, de um conhecimento de depósito, warrant, de um cheque, enfim, como pode ser de um processo cautelar, de um arresto, de um sequestro, de uma busca e apreensão. Então, eu não posso me utilizar dos embargos de terceiro para impugnar decisões administrativas. E a pergunta é, então, professor Franklin, qual o remédio constitucional disponível nesse caso? De uma interdição irregular, eu posso me valer do mandado de segurança, não dos embargos de terceiro. Cuidado! Isso aí poderá ser pergunta de prova. Bom, objeto. E não se limitando então ao processo civil, né? Os embargos de terceiro, ele pode ser fruto de um processo trabalhista, em que a empresa está sendo executada e vão lá e penhoram o bem de uma outra empresa, por equívoco. Então posso ter, ele não se limita ao processo civil, ele pode incidir sobre o processo trabalhista e outros processos. O ato de apreensão não precisa ser imediato, bastando a ameaça futura e iminente da constrição. É lógico que você só sabe da constrição, do ato de penhora, do sequestro, da busca e apreensão, quando o oficial de justiça está lá batendo na tua porta. Mas pode acontecer, não é difícil, de você ir no fórum e, através de informações do processo, tomar conhecimento que tu estás na iminência de ser penhorado um bem teu, ou de ser arrestado um bem teu. E nesse ponto é interessante salientar que o perigo de dano ao bem jurídico e o dano efetivo ao bem jurídico geram a ação de embargo de terceiro. E é até melhor que tu faças, entre o embargo de terceiro, antes do ato de constrição. Lógico que na maioria absoluta dos casos,
a pessoa só vai saber do ato de constrição quando efetivamente eu já tiver o ato praticado, a penhora já foi realizada. Bom, restrição ou apreensão judicial do bem é o pressuposto. Primeiro tem que ter uma restrição ou apreensão judicial do bem. Essa restrição vai ser uma disponibilidade do bem, vai ser uma penhora, vai ser um arresto, vai ser um sequestro, vai ser uma busca e apreensão. Segundo, condição de senhor ou possuidor do bem. Ou eu sou o dono do bem, proprietário, ou eu sou o possuidor direto do bem. E qualidade de terceiro em relação ao processo da qual emanou a ordem judicial. Eu tenho que ser um terceiro que não participei do processo. Porque se eu tiver participado do processo, não é embargo de terceiro, é embargo à execução. Tá? O embargo de terceiro é só quando eu for terceiro estranho ao processo. Se eu movo uma ação contra ela, através de uma ação de execução, e quando o bem dela é penhorado, ela tem então um prazo de 10 dias para entrar com o embargo de terceiro. Mas aí eu tenho uma relação jurídica em que eu sou o autor e ela é a ré, eu sou o requerente e ela é requerida. Mas a partir do momento, ela vai usar, então, no caso do embargo, a execução. Mas a partir do momento em que eu penhoro um bem de um terceiro, que é uma pena que não tem nada a ver com uma história, eu vou ter então o embargo de terceiro. Então o terceiro tem que ser uma pessoa fora da relação jurídica processual e está sofrendo a constrição por uma dívida que não é sua. Quem tem legitimidade ativa e passiva para ingressar com embargo de terceiro? Vamos lá. Primeiro, a legitimidade ativa é o terceiro estranho ao processo. Então, pena, que é uma pessoa que não tem nada a ver com a ação de execução que eu estou movendo contra a colega, ele vai entrar com embargo de terceiro. E o terceiro equiparado, né? Algumas pessoas dizem assim, terceiro equiparado. O que seria o terceiro equiparado? O locatário, o caseiro que está no imóvel com a posse direta. Claro, você vai dizer, mas o caseiro quase não sabe que pode se valer desse instrumento. Mas ele vai avisar o dono do imóvel e, consequentemente, ele pode ter legitimidade por ter a posse. Então, eu posso ter o terceiro estranho e o terceiro equiparado, tá? Um aluno me perguntou, professor Franklin, o filho do dono do imóvel pode entrar com embargo terceiro? A resposta é não, porque se o embargo terceiro pertence o direito de legitimidade ativa ao possuidor, o que tem a propriedade, o proprietário, ou o possuidor direto, eu posso estender a legitimidade para o filho do dono da casa, porque ele não é nem proprietário nem possuidor. Se ele for possuidor, tudo bem, se ele tiver na qualidade de possuidor. Se ele não for nenhum nem outro, será declarada a ilegitimidade de parte dele. Já não é o caso do cônjuge, né? O cônjuge está previsto aí, o cônjuge pode opor embargos à execução ou embargos de terceiro, né? O cônjuge, ele pode opor os embargos à execução quando ele participa da relação jurídica processual. A execução é contra o requerido e contra a esposa dele, aí ele vai opor os embargos à execução, ou a execução é movida contra o marido, a mulher não foi citada, é terceira estranha ao processo, mas ela pode opor o embargo de terceiro, porque aquele bem penhorado pode prejudicar a meiação, o patrimônio dela. Ela não é meeira dele, dependendo do regime de bem, ela é meeira. Se aquele bem for penhorado e for levado à asta pública e for vendido, ela será prejudicada. Então ela pode entrar com os embargos à execução, no caso em que ela é citada, ou com os embargos de terceiro, quando ela for terceira.
E não se esqueçam, também o companheiro, em razão do tratamento constitucional que reconhece a união estável como entidade familiar. E aí, mesmo raciocínio. A companheira é equiparada à esposa para todos os efeitos. Se ela participou da aquisição daquele imóvel, ela tem metade, teoricamente ela tem direito à metade daquele patrimônio. Se só o companheiro dela é executado, ela vai entrar com embargo de terceiro, porque aquele imóvel, a ameação, ela é meia, ela tem direito à metade do bem. Se o companheiro e ela forem executados, ela vai entrar com embargo à execução. Tá? Beleza pura. Ativa filho do devedor e de seu cônjuge para a defesa do bem de família. Tem uma hipótese em que o filho pode entrar e tem legitimidade, mesmo não tendo a posse e nem a propriedade, que é a defesa do bem de família. Veja, a Constituição Federal, ela declara expressamente que o bem de família é impenhorável, tanto o imóvel urbano quanto o imóvel rural. Inclusive, em relação ao imóvel rural, ela diz que a pequena propriedade rural não poderá ser penhorada como forma de pagamento das suas dívidas, desde que seja usada para a família, etc. Então, ela está dando um conceito de bem de família, e o bem de família é impenhorável. Logo, o filho pode, nesse caso específico, tem legitimidade ativa para entrar com embargo de terceiro. Terceiro nas ações de divisão ou de demarcação. E aí, nós falamos numa aula passada aí sobre ação demarcatória e divisória. Nós dissemos, inclusive, voltando sobre a questão do uso capião, tem aquele grupo de pessoas que invadiram um determinado terreno e que fazem naquele terreno sua morada, adquirem o imóvel através de uso capião e depois ingressam primeiro com uma ação divisória para dividir o quinhão de cada um, já que eles adquiriram em conjunto aquele grande terreno, e depois eles entram com uma eventual ação demarcatória, se houver necessidade de demarcar as terras. Vocês devem estar lembrados disso. Ora, se dos limítrofes, vizinhos limítrofes, na hora que estiver fazendo essa divisão, temos uma briga entre o vizinho A e o vizinho B, e o vizinho A e o vizinho B acabam, na hora de fazer a demarcação, invadindo o terreno de um vizinho C, que não tem nada a ver com o litígio entre o A e o B, esse vizinho C é terceiro, e nas ações de divisão de demarcação tem o bem, de alguma forma, sofre uma constrição por conta da demarcação, vai tirar um pedaço do terreno do vizinho C. E ele pode, então, nessa ação aqui, entrar também no embargo de terceiro. Credor com garantia real. Imaginemos que o nosso amigo Pena tenha adquirido esse imóvel que foi penhorado irregularmente na Caixa Econômica Federal. Ele adquiriu o imóvel na Caixa Econômica. Está pagando as prestações, é um homem trabalhador, está pagando devagar as prestações. E a Caixa Econômica Federal tem o que a gente chama de garantia real. Ela pode ter uma hipoteca do imóvel até que ele pague o valor que ele deve. Ela pode ter qualquer outra garantia real daquele imóvel. Significa dizer que na hora em que o bem é penhorado, ele está na posse do bem, mas o imóvel pertence a um agente econômico, a Caixa Econômica Federal. E como agente econômico, a Caixa Econômica pode entrar com embargo de terceiro. Toda vez que eu tiver um credor com garantia real, ela pode entrar com embargo de terceiro. Adquirente de coisa litigiosa, quando não teve ciência da litigiosidade e não pôde intervir no feito
Meus amigos, nesses 20 anos, quase 20 anos de Ministério Público, eu já vi muita coisa. E uma das coisas que eu vi muito acontecer é o cidadão comprar um terreno que pertence a herdeiros. E os herdeiros estão brigando pelo terreno. É confusão na certa. Então ele é um terceiro que adquiriu, é um adquirente de coisa litigiosa, porque eu tenho um imóvel que está sendo disputado pelos herdeiros. Quando não teve ciência da litigiosidade, comprou de boa fé de um dos herdeiros, já vi muito isso acontecer, e não pôde intervir no feito. Claro, se a partilha está sendo feita, o inventário e a partilha está sendo feito lá, para resolver aquele problema dos herdeiros. E aí eu já expliquei, nós vimos também na aula de inventário e partilha, que uma partilha litigiosa pode demorar milhares de anos. E o advogado vai ganhar uma eternidade, a vida toda com aquela partilha. Se o cidadão compra um imóvel nessa situação, amigo, é brincadeira. Ele vai ter que entrar com barro de terceiro. Porque imagina, ele compra o imóvel de um herdeiro e descobre que aquele imóvel, na verdade, que cabia para o herdeiro, é 3 vezes menor do que realmente ele comprou. Os outros herdeiros vão querer tomar posse da parte que lhe toca. Então ele vai entrar com barro de terceiro, dizer: pá, mas espera aí, eu comprei de boa fé, eu não sabia desse litígio, não sabia que vocês estavam brigando por esse imóvel. Bom, legitimidade ativa. Promitente comprador tem ou não havido o registro da promessa de compra e venda? Súmula 84 do STJ. Quem é o promitente comprador? Sem registrar o contrato de promessa de compra e venda, você vai lá, compra o imóvel, né? Nosso amigo Pena não tem muito dinheiro, um rapaz trabalhador, está começando a vida agora, tal. Vai lá, faz um contrato de promessa de compra e venda. Não se preocupe em registrar no cartório, porque no contrato diz o seguinte: olha, eu tenho a reserva de domínio, eu sou o dono, estou vendendo para ti. Quando tu pagares as prestações, eu vou transferir a propriedade. Aprendam logo que se eu, depois que ele pagar, não transferir, ou se eu morro e os meus filhos, por ocasião do inventário e partilha, não transferirem para ele, aprendam logo, eu vou entrar com uma açãozinha muito famosa, chamada ação de adjudicação compulsória. Perigo. Quer dizer que eu comprei, vendi um imóvel, o cara pagou todas as prestações, me pediu depois para eu passar a escritura pública, o cara não quis passar a escritura pública. Ação de adjudicação compulsória. Ou eu passei para ele o imóvel, vendi para ele, promessa de compra e venda, ele comprou, pagou, eu morri, não tive oportunidade de passar para ele a propriedade através de uma escritura pública. E aí os meus herdeiros no inventário e partilha não querem passar a escritura pública para ele. Ele pode se valer da ação de adjudicação compulsória. Serão também de legitimidade passiva aqueles que deram causa ao ato de constituição judicial. Quem foi que executou ela? Fui eu. Por minha culpa, eu fiz com que o oficial de justiça penhorasse o imóvel do Pena. Então, eu é que sou legitimado passivo. Contra mim é que o Pena vai entrar nos embargos de terceiro. Então, e tem interesse nos efeitos da medida impugnada. Se vender o imóvel do Pena de forma equivocada e eu receber o dinheiro, se fosse a dívida dela, ótimo para mim, eu tenho interesse, mas não é isso o correto. Quem tem que me pagar não é ele, é ela que me deve. Então, em regra, será o réu aquele que figura como demandante no processo e em favor de quem foi apreendida a coisa. Ou seja, eu sou o demandante do processo, eu estou executando ela.
coisa foi apreendida em meu favor, vai ser vendida para pagar a dívida dela, só que a coisa não é dela, é do outro, e aquele outro é terceiro. Se ele é terceiro, embargo de terceiro. Também será parte legítima o réu do processo originário. Tanto eu posso ter, geralmente é o próprio exequente, que vai ser o embargado. O processo originário é o processo de execução, mas poderia ser um processo cautelar, poderia ser um processo de ação de cobrança. Então, eu posso ter, geralmente a mesma pessoa, tá? Geralmente a mesma pessoa. Tanto do processo originário, quanto aquele que foi o responsável pela constituição irregular, em favor de quem o bem foi apreendido. Quando o bem, objeto da constituição, foi por ele indicado, e aí, quem indicou o bem fui eu. Se eu indiquei um bem para que o oficial de justiça penhorasse o bem dela, e por erro acabei dando o número errado, orientando errado o oficial de justiça e foi penhorado um bem de terceiro, eu que tenho que sofrer a ação de embargo de terceiro, porque a indicação foi errada, minha, eu é que respondo. Porque na ação de execução, gente, o devedor é citado para pagar ou nomear bens à penhora no prazo de 24 horas. Né? Se ele não nomear e não indicar bens, quem indica é o credor. Então o credor, na hora que ele indica, ele tem que ter cuidado, porque se ele indicar e for penhorado o bem de outra pessoa, nós não vamos ter, a possibilidade do embargo de terceiro. E não vamos ter a possibilidade que o bem de um terceiro pague uma dívida que não é sua. Ter-se-á nessa hipótese o litisconsórcio passivo necessário entre autor e réu da ação primitiva. Então preste atenção, eu estou executando ela e foi penhorado um bem pena, não é isso? Na hora que o pena entra com embargo de terceiro contra mim, ela poderá ser litisconsórcio passivo. Litisconsórcio passivo por quê? Porque ela é a devedora. Pode ser que ela também tenha contribuído para que o bem fosse penhorado no nome de uma outra pessoa. Vamos ver a questão da fraude de execução, aí eu vou entrar muito mais no mérito dessa questão. Bom, essa nossa ação, ela é uma ação que você poderá ter na prova. Poderá ser uma das petições de prova. E qual é então, professor Franklin, o juízo competente para processar e julgar o embargo de terceiro? Quem é? É o mesmo juízo, é o juízo responsável pela constituição do bem da outra pessoa. Então foi o juiz do processo de execução que deferiu a penhora do bem de um terceiro, que não do devedor. Foi o juiz da cautelar que deferiu aquele arresto do bem de um terceiro, que não o devedor. Foi o juiz de conhecimento que deferiu a penhora do bem de terceiro naquela ação de cobrança. Então, o juízo competente é o juízo que ordenou a apreensão do bem. E aí, na hora em que você colocar ação de embargo de terceiro, você não pode esquecer de colocar a palavrinha mágica: distribuição desse processo por dependência ao processo número tal, 007, 2000 e tal. Por quê? Porque o processo de execução, a ação de cobrança, o sequestro, a busca e apreensão, está aqui, uma ação de execução que eu movo contra ti. E você, eventualmente, apresentou os embargos à execução. Quando nesse processo aqui eu penhoro o bem do nosso amigo Pena, os embargos de terceiro do Pena vão ser apensos aos atos do processo principal. Então eles vão ficar apensos aos autos do processo principal. Por quê?
aquele bem penhorado não pertence à devedora. Então ele tem que vir com distribuição por dependência ao processo principal. Por isso que você tem que colocar distribuição por dependência ao processo principal. Também eu posso ter a competência do juízo deprecado na execução por carta, salvo se o bem apreendido foi indicado pelo juiz deprecante. Vamos explicar.